Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja bem-vindo à missão 1, resolução dos exercícios básicos, está do livro Guarda Olinda. Então, vamos à resolução das questões do capítulo 1, seção de exercícios básicos, beleza? Então, primeira questão diz assim pra gente, acompanha aí no teu material. Determine o sucessor e o antecessor de cada número abaixo. Gente, sucessor é o cara que vem uma unidade depois. Então, o sucessor de 10 é 11. O sucessor de 30 é 31. Basta você somar um que você encontra o antecessor. O sucessor, perdão. O antecessor é só você subtrair uma unidade. Então, quando eu pego o número 100, quem é o sucessor de 100? Vou chamar de S, beleza? De sucessor. 100 mais 1, 101. E quem é o antecessor de 100? 100 menos 1, 99. Beleza? 12. Quem é o sucessor de 12? 13, professor. É só somar uma unidade. E o antecessor? 11. Para achar o sucessor, soma 1. Para achar o antecessor, subtrai 1. Beleza? Então você pega, por exemplo, essa letra E. Quem é o sucessor de 19.899? É 19.899 mais 1. Isso vai dar 19.900. E quem é o antecessor desse cara? 19.898, beleza? Na letra C, soma 1, vai para 94, é o sucessor. Subtrai 1, vai para 91, perdão, vai para 92, é o antecessor. Show de bola? Tranquilo? Então, primeira questão, soma 1 para achar o sucessor, subtrai 1 para achar o antecessor. Tranquilo? Eu preciso que você esteja bem familiarizado com esses conceitos, beleza? Porque a gente vai precisar no decorrer dos exercícios. Questão de número 2. Marque V para verdadeiro e marque F para falso nos itens a seguir. Vamos com muita calma. Todo número natural possui sucessor verdadeiro. Seja qual for o número natural, lembre-se, o número natural, conjunto representado pela letra N, tá? Começando a partir do zero e indo embora até o infinito. Seja qual for o número natural que você pegar, você soma 1 e, portanto, você acha o sucessor dele. Por exemplo, pega 1000. Quem é o sucessor de 1000? 1001. Beleza. Todo número natural tem sucessor. Agora, letra B. Todo número, cuidado, gente, ó. Todo número natural possui antecessor? Falso. Tem um cara que não tem antecessor. Quem é, professor? É o zero. Quem é o antecessor do zero? Tem que tirar 1, não é? É. Só que se você tirar 1 do zero, você vai para o menos 1. E menos 1 não é natural. Então, todo número natural possui antecessor? Não. Beleza? Falso. O correto aqui, na verdade, do item seria todo número natural possui antecessor natural? Falso. Beleza? Terceiro item. A multiplicação de dois números naturais sempre resulta em um número natural? Verdadeiro. Você pega 10 e pega 5. 10 multiplicado por 5 dá 50, que ainda é natural. A gente diz, gente, que a multiplicação está bem definida nos números naturais. Ou ainda, falando um pouco mais matematicamente, a gente diz que a multiplicação, os números naturais, eles são fechados com relação à multiplicação. Isso significa que, ao multiplicar números naturais quaisquer, sempre resulta em um número natural. Então, a multiplicação de dois números naturais sempre será um número natural verdadeiro. Item 3. A divisão, cuidado aqui, ó. A divisão de dois números naturais sempre resultará em um número natural? Falso. Beleza? Por quê? Pegue, por exemplo, 10 dividido por 20. 10 dividido por 20 dá 0,5. 0,5 não é natural. Ô professor, mas se eu pegar 20 e dividir por 10 não dá 2? Dá. Só que ele está dizendo que a divisão de dois números naturais sempre resulta em um natural. Tem algum caso que dá errado? Tem algum caso que dá errado. Eu te mostrei esse caso aí, ó. 5 dividido por 3 dá quanto? Dá 1,6 alguma coisa. Não é natural. Nem sempre a divisão de números naturais é natural. A adição de dois números naturais sempre é um natural? Verdadeiro. Sempre que você somar dois naturais, vai dar um natural. Beleza? É o análogo da multiplicação. Você pode lembrar assim, ó, anotar aí. A multiplicação e a adição de números naturais sempre resultará em um número natural.
a divisão e a subtração de números naturais nem sempre resultará em um natural. E é isso que responde o item 5. Ó. A subtração de dois números naturais sempre será um natural? Falso. Por exemplo, você pega 10 menos 12. Quanto que dá 10 menos 12? Dá menos 2, professor. Menos 2 não é natural. Beleza? Questão de número 3. Dentre os números apresentados abaixo, o único que não é divisível por 7 é igual a... Bom, a gente pode efetuar a divisão na mão. Por exemplo, pegue o letra A. 546 dividido por 7. 54 dividido por 7 dá quanto? Dá 7, né? 7 vezes 7 dá 49. Sobra 5. Baixo 6, 56 dividido por 7 dá 8, que dá 56 e não sobra nada. Então, esse cara aqui divide. Eu posso fazer isso. Ou eu posso usar o critério de divisibilidade por 7. Beleza? Se você tiver aí com o teu material, esse exercício está na parte de critérios de divisibilidade. Como que eu sei se o número divide ou não por 7? Vamos pegar o 546. Quem é o último dígito do 546? É o 6. Então, você vai dobrar esse cara. Quem é o dobro de 6? É 12. Beleza. Qual o número que sobra do 546 quando você apaga o 6? 54. Então, você faz 54 menos o dobro de 6, que é o último dígito. Isso dá 42. 42 divide por 7? Sim ou não? Aí você pode dividir. Sim, professor. Então, 546 também. Resumindo, para você saber se o número divide ou não por 7, você vai pegar o último dígito, dobrar, e o resultado do número que sobrou após apagar esse último dígito, eu vou pegar ele e subtrair do dobro do último algarismo. Beleza? Então, se eu pegar, por exemplo, a letra B. Então, letra A está ok. Eu quero que não divide. Letra B, 133. Vou olhar para o último dígito. Quem é o último dígito de 133? É o 3. Então, eu vou dobrar o 3. Perceba que, ao apagar o 3 do 133, ficou 13, né? Então, eu vou pegar 13 menos o dobro de 6. Dobro de 3, perdão, que é 6. Dá 7. 7 divide por 7? Divide. Então, 133 também. Pega o último dígito, dobra e subtrai do restante do número. Se o resultado dividir por 7, o número original também divide. Pego letra C, 267. O último dígito é 7. O dobro dele é 14. Então, eu vou fazer 26 menos 14. E isso dá 12. 12 divide por 7? Não. Então, 267 também não. Se você efetuar a divisão, você vai perceber que deixa resto diferente de 0. Beleza? Ou você faz a divisão na mão, ou você lembra que, para saber se divide ou não por 7, dobra o último algarismo e subtrai do restante do número. Beleza? Quarta questão. Considere os números a seguir. É correto afirmar que são pares? Bom, quando é que o número é par? Quando ele terminar, anote isso aí, tá? Em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele terminar com um dígito par. O número par é aquele que divide por 2. Então, item 1 é par? Não, termina em 3. Item 2 é par? Sim, termina em 0. Item 3 é par? Não, termina em 5. Item 4 é par? Sim, termina em 2. Item 5 também. Então, o 2 está ok, o 4 está ok e o 5 está ok. Portanto, gabarito letra B. 2, 4, 5. Show de bola, gente? E lembrando, para o número ser ímpar, ele precisa terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Beleza? Tranquilo, professor. Letra C. Os inteiros 1919 e 1936 são... Bom, algumas coisas que a gente precisa lembrar aqui. Quando é que o número é primo? Quando divide por 1 e por ele mesmo. Quando é que o número é quadrado perfeito? Quando possui raiz quadrada exata. Como é que a gente faz para verificar se esses caras são ou não quadrados perfeitos? Uma possibilidade é você testar. Pegue o 1919 e o 1936. Você pode também fatorar. Mas eu vou pensar com você o seguinte. Ó, 50 ao quadrado é 2.500. Então, se algum número ao quadrado resultar em 1919,
ou em 1500 e 1936, está antes do 50, porque 50 ao quadrado já é 2.500. Beleza. Agora, 40 ao quadrado é 1.600. 1.600 está antes desses números, né? Então, se tiver raiz, está aqui no meio. Beleza? Beleza, professor. Então, quais são as possibilidades de raízes? 41, 42, 43, entre 40 e 50. 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Beleza? Que eu vou elevar ao quadrado para ver se dá alguém. Se você achar isso muito trabalhoso, você pode fatorar os números. Mas, professor, tem que elevar todo mundo? Não. Preste bem atenção. Vamos analisar esse cara aqui. Esse cara aqui termina em 6, né? 1 ao quadrado, olha só para o último algarismo. Dá quanto? Dá 1. Então, 41 ao quadrado termina em 1 e não em 6. Então, não vou olhar esse cara. 2 ao quadrado é quanto? É 4, professor. 42 ao quadrado, então, termina em 4. Não vou olhar esse cara. 3 ao quadrado é 9. Termina em 9. Não vou olhar esse cara. Eu estou analisando esse daqui, beleza? Esse aqui eu vou olhar, porque 4 ao quadrado dá 16. Esse eu não vou. Esse aqui eu vou olhar. Esse eu não vou. Esse eu não vou. Esse eu não vou. Sobrou só 44 ao quadrado e 46 ao quadrado. Vamos lá. 44 ao quadrado é 44 vezes 44. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 4 dá 16, com o que veio 17. 4 vezes 4, 16, vai 1, 17. Somando aqui agora, dá 6, 13 vai 1, 9, 1936. Esse cara aqui, então, 1936, é a mesma coisa que 44 ao quadrado. Então, ele é quadrado perfeito. Um deles é quadrado perfeito, com certeza. Professor, e o 1919? Tem alguma chance de ser quadrado perfeito? Nenhuma. Por quê, professor? Está muito próximo do 1936. Não existem dois quadrados perfeitos grandes muito próximos do outro. A diferença entre dois quadrados perfeitos vai aumentando grandemente. Por exemplo, 5 ao quadrado é 25. 6 ao quadrado é 36. Já está longe. 10 ao quadrado é 100. 11 ao quadrado é 121. Não está tão próximo. 40 ao quadrado é 1.600. Mas 41 ao quadrado já é 1.681. Eles estão muito próximos. Beleza? Então, um é quadrado perfeito. Vou apagar isso aqui. A outra possibilidade, então, para você julgar esse 1919, e que você poderia ter feito com 1936, era fatorar. 1919 dá por quanto? Lembrando que aqui tem que aparecer números primos, beleza? Bom, a gente vai testando, né? Dá por 2? Não dá. Dá por 3? Você vai testar. Dá por 19. 19 é primo. Isso dá 101. Só que 101 também é primo. Então só dá por 101 que dá 1. Então 1919 é a mesma coisa que 19 vezes o 101. Então ele é o produto de dois primos. Portanto, um é quadrado perfeito, que é esse cara aqui. E o outro é a multiplicação de dois primos. Ficamos com gabarito, então, letra C. Um é o produto. Produto, gente, anota aí, tá? É o resultado de uma multiplicação. Então, um é o produto de dois primos, que é o primeiro. Por que tem que ser o primeiro? Porque no texto está lá a palavra respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então, um é a multiplicação de dois primos, que é o 19 vezes o 101. E o outro é um quadrado perfeito, tem raiz exata. Na dúvida, fatora os dois, beleza? Exercício 6. Um divisor do 12.560 é, bom, uma possibilidade é você pegar os caras aí e ir dividindo o 12.560 para verificar se tem ou não o resto. A outra é você fatorar. Então vamos lá. 12.560 dá por 2, que dá 6.280. Que dá por 2 de novo, que dá 3.140. Que dá por 2 de novo, que dá 1.570. Que dá por 2 de novo, que dá 785. Só que se você parar para pensar, dá para continuar a fatoração ainda? Mas se você parar para pensar, a multiplicação, preste bem atenção no que eu vou falar agora, de quaisquer fatores que aparecem na fatoração de um número, divide aquele número. Por exemplo, se eu pegar o 24, dá por 2 que dá 12, dá por 2 que dá 6, dá por 2 que dá 3, dá por 3 que dá 1. Qualquer fator ou multiplicação de fatores que aparecem aqui dividem o 24. Por exemplo, 2 divide 24? Divide. Só que se eu pegar 2 e 2 e multiplicar, dá quanto? 4. Que divide o 24.
Mas se eu pegar 3 e 2, dá 6, que divide o 24. Não importa. Fatorou, a multiplicação de quaisquer fatores em quantidade que você decide, desde que não ultrapasse a quantidade que está ali presente, divide o número. Se eu multiplicar essa galera aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 16. Então, 16 divide o 12.560. Já responde letra C. Beleza? Tranquilo? 14 divide, professor? Não, porque para 14 dividir, tem que aparecer o 2 e o 7. Não vai aparecer 7 aqui quando você fatorar. Perdão, desse lado aqui não vai aparecer 7. Para aparecer o 21, tem que ser 3 vezes 7. Não vai aparecer o 3, nem vai aparecer o 7. Beleza? Na verdade, aparece o 7, né? Ou não aparece o 7? Não, aparece 7 não. Beleza? Se você continuar a fatoração, só para deixar claro o que eu estou falando, ó, dá por 5, que dá 157. Não vai aparecer mais ninguém, né? Porque no máximo agora vai aparecer aqui um outro primo diferente desses. Mas, por exemplo, o 12 tem que ser 3 vezes 2 vezes 2. O 18 tem que ser 2 vezes 9. Não vai aparecer 9, né? Então, gabarito letra C, 16. Beleza? Questão de número 7. Diz assim. Assinale V para verdadeiro e F para falso nos itens a seguir. O número 2 é par e primo? Verdadeiro. O número 2 é o único número par que é primo. O número primo precisa ter dois divisores naturais. 1 e ele mesmo. Por exemplo, 13 é primo. Só divide por 1 e por ele mesmo. O 2 é o único, anota aí, beleza? O 2 é o único número par que é primo. Por quê, professor? Pegue, por exemplo, 8. O 8 divide no mínimo por 1, por 8 e por 2. Todo número par divide por 2. Então, no mínimo, o número par terá 3 divisores. 1, ele mesmo, e o 2. Então, o único par que é primo é o 2. Beleza? Então, o primeiro é verdadeiro. Já não pode ser letra C e não pode ser letra D. Beleza. Aí o segundo, ó, se você for olhar para o gabarito, já é falso, mas vamos olhar. A soma de dois números ímpares pode resultar em um número par ou ímpar? Falso. A soma de dois ímpares sempre é um par. Por exemplo, 3 mais 7 dá 10. Ímpar com ímpar dá par. Não tem jeito. A única possibilidade de você somar dois números e o resultado ser ímpar é se um for par e o outro for ímpar. 7 mais 4 dá 11. Mas se você somar dois pares ou somar dois ímpares, tem que dar par o resultado. Beleza? Então, de fato, é falso, né? Mas já estava lá. A sequência da gente está VF. O próximo item decide, ó. O número 24 tem somente dois divisores positivos primos. 24 dá por quanto? Dá por 2, que dá 12. Dá por 2, que dá 6. Dá por 2, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Os únicos primos, preste atenção, que aparecem na fatoração do 24 são 2 e 3. Mas, professor, e se multiplicar? Mas aí se multiplicar não é mais primo. Por exemplo, 2 vezes 2 dá 4, que divide o 24, mas não é primo. Os únicos primos que aparecem são 2 e 3. E, portanto, só tem 2 mesmo, tá? Verdadeiro, já responde, né? Letra B. Mas, vamos olhar. A soma de duas frações nunca pode ser um inteiro? Totalmente falso. Você pega, por exemplo, 1/2 mais 1/2. Como os denominadores são iguais, repete e soma os numeradores. 1 mais 1 dá 2. 2 sobre 2 dá quanto? Dá 1. Então, a soma de frações pode ser uma fração, mas também pode ser um inteiro. Beleza? Então, gabarito letra B. Questão número 8. Por definição, todo número primo possui quantos divisores? Veja, se você analisar essa questão ao pé da letra, o gabarito é E. Por quê? Um número primo, por exemplo, 5, possui quantos divisores? Possui o 1, possui o 5, possui o menos 1, possui o menos 5. Agora, o que a questão queria, preste bem atenção, o que a questão queria era perguntar, por definição, todo número primo possui quantos divisores naturais? Aí sim, letra C, 2 divisores. Presta atenção nisso, tá? Do jeito que está o enunciado, o gabarito é letra E. O número primo possui 4 divisores. 1, ele mesmo, e os opostos. 13 é primo, divide por 1, por 13. Mas também divide por menos 1 e por menos 13. Agora, o correto seria, por definição, todo número primo possui quantos divisores naturais? Aí sim, 1 e ele mesmo, 2 somente. Beleza? 9. Julgue os itens a seguir quanto à sua veracidade.
São números primos entre outros, esses que estão na tua tela? Não, ó. 196 não é primo. Por quê, professor? Porque o único primo que é par é o 2. Esse cara aqui é falso. São números primos entre outros. 23 é primo? Sim. 29 é primo? Sim. 31 é primo? Sim. 37 é primo? Sim. Então, verdadeiro. O item 2, verdadeiro, o primeiro falso. Mas, como verifica se é primo, se não for tão pequeno? Vou pegar um exemplo pequeno para você entender a situação. Por exemplo, ó, 37 é primo? Bom, aí é fácil, professor. Eu sei que a resposta é sim. Mas como que faz para um número grande? Você vai fazer o seguinte. Pegue um cara que ao quadrado esteja próximo do 37, mas seja maior do que ele. 7 ao quadrado, professor. 7 ao quadrado é 49, que é maior do que 37. Beleza. Você vai pegar agora, então, todos os primos que estão antes do 7. Então, primos antes do 7. Vamos lá, primos que estão antes do 7. 2, 3 e 5. Algum desses caras aqui divide o 37? 2 divide? Não. 3 divide? Não. 5 divide? Não. Então, ele é primo. Beleza? Você vai pegar o número, escolher um natural que ao quadrado passe dele. Por exemplo, 87 é primo. Aí você vai pegar um cara próximo de 87, um número que ao quadrado passe 87. Não passe muito, né? Senão você vai ter que testar muito. Então 10, por exemplo. 10 ao quadrado é quanto? É 100. E 100 é maior que 87. Pegue todos os primos antes do 10. 2, 3, 5, 7. Algum desses aqui divide 87? 2 divide? Não. 3 divide. Se pelo menos um deles dividir, o cara não é primo. Beleza? Para que a resposta seja sim, é primo, nenhum cara que aparece na lista pode dividir aquele número. Ah, professor, saquei. Então, por exemplo, 191 é primo, eu vou pegar um cara que é ao quadrado, passe 191. Por exemplo, 15. 15 ao quadrado é 225. Aí eu pego todos os primos que estão antes do 15. 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Se nenhum desses caras dividir o 191, ele é primo. É isso? Exatamente isso. Tamo junto? E para fechar esse encontro 1, questão 10 diz assim. Julgar se é verdadeiro ou falso. Todo número inteiro é natural? Falso. Por exemplo, menos 2 pertence ao símbolo aos inteiros, mas menos 2 não é natural. Beleza? Agora, todo natural é inteiro? Verdadeiro. Lembre do que está no livro de vocês. Ó. Natural inteiro. Se é natural, obrigatoriamente é inteiro. Se é inteiro, não necessariamente é natural. Metade do sucessor de 194 é inteiro? Nem tem que fazer conta aqui. Ó. Claro que é falso. Quem é o sucessor de 194? 195, professor. Metade de 195 não é inteiro. Por quê? 195 é um número ímpar. Todo número ímpar dividido por 2, porque é metade, não dá exato. Beleza? Mas se você quiser, você pode fazer, ó. 194, quem é o sucessor dele? 195. Só que eu quero metade, vou dividir por 2. Então vamos lá. 195 dividido por 2. Dá 9, né? Que dá 18, sobra 1. Dá 7, sobra 1, ó. Aí baixa 0 e vírgula para cá. Não dá inteiro, tá? Então falso. O triplo da metade de 96 é natural e inteiro. Claro. Metade de 96, 48. O triplo de 48 é natural? Óbvio. E se é natural, é inteiro. Verdadeiro. Não tem que fazer conta. Olha esse último. O número resultante da expressão 1.234 menos 2.334 é inteiro? Claro que é inteiro. Não é natural, mas é inteiro. Para não ser inteiro, tem que aparecer uma vírgula ali e depois da vírgula um cara diferente de zero. Esse resultado é negativo, mas é inteiro. Beleza? Show de bola? Tranquilo, gente? Então chegamos ao final da nossa missão 1, resolvendo aí os 10 primeiros exercícios básicos que estão no capítulo 1 do livro Guarda Olinda. Beleza? Tamo junto. Até o próximo encontro. Bons estudos. Forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.